Então, Apocalipse capítulo 3, vamos começar no versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a nossa leitura. Acredito que é do conhecimento de todos que este livro no Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, é um livro profético. A sua finalidade principal não é tanto direcionada à igreja, mas sim os acontecimentos que vão suceder após o arrebatamento da igreja. Algumas igrejas são apresentadas aqui no início. Igrejas que existiram na época do apóstolo João, na Ásia. Existiam muitas igrejas, mas estas 7 foram selecionadas para estar aqui, para nos mostrar um quadro profético da história da igreja, desde o seu nascimento, ou pós-apostólico, como está a primeira na ordem, a de Éfeso, até a volta do Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento. Elas estão aqui nesta ordem para mostrar também o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A partir do capítulo 4, nós já vemos
que os acontecimentos estão direcionados para o mundo, da qual a igreja já não faz mais parte. Mas não é tanto o meu assunto esta noite em relação a estas profecias gerais de todo este livro, mas sim vamos pensar principalmente nestas duas últimas. Mas eu vou falar um pouquinho, de modo geral, rapidamente, sobre as outras. Éfeso, por exemplo, é a igreja pós-apostólica. Nós lemos ali que com a morte dos apóstolos começou a surgir pessoas que também queriam tomar o lugar dos apóstolos. Mas nós lemos ali que aquela igreja, ou aqueles crentes daquela época, colocaram à prova essas pessoas que se diziam apóstolos, mas o Senhor está elogiando elas, que ao fazer isto, elas reconheceram e descobriram que aqueles homens, aquelas pessoas não eram. A próxima na sequência é a igreja de Esmirna. É uma igreja sofredora, e é interessante que a partir desta igreja nós podemos ligar com coisas que aconteceram entre o povo de Deus da nação de Israel. Por exemplo, Esmirna liga muito com a nação de Israel no Egito, sofrendo. Nós vemos aqui falando sobre a sinagoga de Satanás. Nós vemos o Senhor falando sobre o sofrimento deles, que eles tinham que passar. Será que não foi assim com a nação de Israel no Egito? Trabalhando naqueles fornos, construindo aquela cidade, trabalhando ali. Faraó, um símbolo, uma figura do diabo, de Satanás, e o Egito, uma figura do mundo. Então, aí nós vemos Esmirna, o povo de Deus sofrendo. A próxima, na sequência, de forma profética, tem Pérgamo. A palavra Esmirna significa mirra, né? A mirra é algo, tem um aroma. Então, para tirar este aroma, ela precisa ser prensada. E na outra, como já falei, nós temos Pérgamo. Esta liga com a nação de Israel no Egito, agora não no Egito, mas saindo do Egito e no deserto, porque Pérgamo, nós temos, essa palavra significa casamento, mistura. Foi quando, na história da igreja, o Estado casou-se ou misturou-se com a igreja. Isto faz parte da história, não vou dar os detalhes, mas só para fazer esta ligação. Lembram? Aquela primeira geração da nação de Israel do Egito subiu com aquela mistura de gente que não fazia parte do povo de Deus, mas foram influenciados pelo poder de Deus, se encantaram, viram todos aqueles sinais no Egito, eram egípcios, viram a poderosa mão de Deus operando através daquelas pragas, e enfim o cordeiro, e aquela noite em que não havia uma casa no Egito em que não houvesse um primogênito morto. Então aquela gente foi levado pelas emoções, e a Bíblia fala que subiu, em Êxodo capítulo 12, 13, uma mistura de gente, e foi um problema para o povo de Deus, porque eles não tinham a vida de Deus. Era eles que começavam as queixas, eles não estavam preparados para enfrentar os problemas que o povo de Deus tem que passar, para exercitar a sua fé, permitido por Deus. O povo de Deus, ele passa por provas, e Deus espera um certo resultado neles, em que o ímpio não faz parte. Não, ele não pode participar disto.
A mesma coisa aconteceu nesta época. O Estado ou o governo se interessou pelo povo de Deus, pelo progresso do povo de Deus. E infelizmente a igreja permitiu que houvesse esta mistura. Foi para a bênção do povo de Deus? Não. Foi para desviar e afastar o povo de Deus. Éfeso e Esmirna, nós vemos, até Esmirna, que é a segunda igreja, nós vemos que a linha dos apóstolos ainda está seguindo. Não é que não tem problema, mas eles eram fiéis, estavam conservando aquilo que os apóstolos ensinaram. Mas já quando nós entramos em Pérgamo, nós vemos o desvio das verdades dos apóstolos, as verdades do nosso Senhor sendo deixado de lado, e começou o desvio. Nós temos aqui a doutrina de Balaão. Em Éfeso, nós temos as obras dos nicolaítas, mas já aqui em Pérgamo, nós temos a doutrina dos nicolaítas. Éfeso eram as obras, mas aqui a doutrina já estava entrando e talvez dando lugar entre o povo de Deus. Depois nós podemos pensar um pouco sobre isto. Mas passando para a outra igreja, Tiatira. Aqui o desvio foi maior. É quando se levantou entre o povo de Deus e foi para a vergonha e períodos de trevas. O clero, o papa, um bispo mandando na igreja, dando as ordens, sendo ele o único mediador entre os homens e Deus. Os crentes em geral, agora vocês podem cuidar das coisas seculares, nós vamos cuidar das coisas espirituais. Não se preocupem, coisas com Deus é com nós, e vocês podem se ocupar, claro, como filhos de Deus, como crente, podem se ocupar da vida secular, compareçam nas reuniões, mas é nós que vamos, de certa forma, ser os mediadores. Não preciso ir direto a Deus, nós vamos ser aqueles que vão cuidar da vida espiritual de vocês. Isso é o que nós temos em Tiatira. Então o desvio, aquela linha que estava indo até Esmirna, começou a se desviar da doutrina dos apóstolos, da simplicidade do que o Senhor tinha dado através deles, até nós chegarmos em Tiatira, aonde o desvio. Se em Pérgamo nós temos um homem, a doutrina de Balaão, aqui nós temos Jezabel, uma mulher profetisa, que o Senhor está dizendo, ensina, capítulo 2, versículo 20, ensina e engana os meus servos. Mas, passando agora para Sardes, Sardes nos fala da época da reforma. Eu não estou precisando os anos que aconteceram isto, porque não é bem a minha intenção tratar de detalhes desses assuntos, é só de modo geral para nós entendermos em que lugar está Filadélfia e Laodiceia, da qual nós lemos. Aonde ela se encaixa? Que período é este? Quem são essas igrejas? Quem é este povo? Então, em Sardes é o período da reforma. Todos conhecem, ouviram falar de Lutero. Eu tinha dito no início, e até o terceiro, até o segundo, pelo menos nós falamos sobre a ligação com o povo de Israel. Então, segunda igreja
Esmirna liga com o povo de Israel no Egito, depois Pérgamo liga com o povo de Israel no deserto, e quando nós chegamos no período de Tiatira, nós temos uma ligação com os reis de Israel. Tudo isso antes deles serem levados para o cativeiro, mas os reis de Israel fizeram a nação de Israel se desviar, como aconteceu com o período da igreja em Tiatira, até o ponto de eles serem levados para o cativeiro, tanto da Síria como Babilônia. Mas agora, onde nós começamos a pensar Sardes, nós temos aqui o retorno da nação de Israel do cativeiro, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. E é o período que nós vemos, o período da reforma. Lutero e outros homens procurando resgatar aquilo que estava bem desviado de Deus, mas ele não conseguiu trazer totalmente para a verdade, para aquilo que os apóstolos estabeleceram. Foi só um início. É assim que termina o Antigo Testamento. Zacarias, o profeta Zacarias profetizou no tempo de Neemias, quando eles estavam reconstruindo novamente o templo e a cidade. Mas aquilo e as pessoas não tinham aquele primeiro amor do qual existiu nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Assim é o período de Sardes. A recuperação, o retorno foi só até um ponto. Ele não conseguiu resgatar realmente a igreja. Então nós entramos agora em Filadélfia. Então aí tem uma igreja que volta ao seu estado normal, ao seu estado correto, volta novamente à linha dos apóstolos. Nestas igrejas, nestas 7, nós só temos 2, dos quais o Senhor não tem repreensão alguma. Uma é Filadélfia e a outra é Esmirna, a segunda. E tem bastante ligações uma e outra. Nós lemos nas 2 sobre coroa. Em Esmirna nós lemos para eles conquistar uma coroa. Se eles passassem nas provas, o Senhor está prometendo uma coroa para eles. Mas aqui em Filadélfia, parece que eles já têm a coroa. O Senhor está dizendo para eles permanecer fiéis para que não percam o que vocês já têm. E tem outras semelhanças também entre as 2, a outra coisa, as 2 não têm repreensão nenhuma, só a aprovação do Senhor. Mas não termina aí, nós temos depois a última, Laodiceia. A Laodiceia, como alguns pensam e dizem, não são as denominações, os pentecostais, denominações qualquer outras, os protestantes, o catolicismo, ou seja, qualquer outro tipo. Porque Laodiceia sai de Filadélfia. São pessoas que tinham tudo, tinham alcançado um padrão, mas que perderam isso. Então nós vamos, com a ajuda de Deus, procurar pensar um pouco aonde nós nos encontramos hoje. Aqui nós nos identificamos. Aonde nós estamos? Então, Filadélfia, acredito todos sabem, é uma palavra. Aqui está só uma palavra, mas é composta de 2 palavras nos originais, que significa amor aos irmãos. Amor aos irmãos. Esta é uma igreja que o Senhor não tem reprovação.
Pelo contrário, ele tem aprovação pelo comportamento, pela atitude dela, como ela age. Então, este é o padrão. E o que essa igreja tem de tão importante que o Senhor aprova? Pelo menos nós temos 3 coisas importantes. Tem mais que eu vou destacar, mas 3 que está aí saltando às vistas. Primeiro é o próprio nome, Filadélfia, amor aos irmãos. São irmãos. Irmãos com o mesmo interesse. Irmãos que têm o mesmo Senhor. Não tem alguém entre ele e o seu Senhor. São todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Eles têm acesso direto ao Pai. Não tem um irmão destacado entre eles que tem que passar por ele, chamados cleros, papa, padre, pastor, ou seja, outro título, pode ser missionário, mas que tome o lugar de clero. Todos os salvos são sacerdotes, todos. Ninguém precisa administrar a mim as coisas de Deus, eu mesmo posso ir direto a Deus. Por exemplo, na ceia do Senhor, entre os irmãos não tem um homem que ele pega o pão e dá para um irmão, outro para outro, outro para outro. Não, eu mesmo, eu posso pegar aquele pão, eu sou um sacerdote habilitado pelo Senhor para fazer isto. Eu mesmo pego aquele pão e eu mesmo tenho autoridade para cortar aquele pão e comer diretamente. Também não precisa alguém administrar o cálice, pegar ele e olha, é a sua vez, eu mesmo. Claro, possivelmente que aqui vai passando de um irmão para o outro, mas não é ele que está administrando para mim. Eu mesmo tomo o cálice. Todos são irmãos, filhos de um único Pai. É isto que o Senhor aprova. É com isto que o Senhor está contente. Talvez neste assunto existem algo mais para ser desenvolvido, mas de momento vou ficar por aí sobre este assunto. O próximo tema que o Senhor aprova, nós temos aqui a sua palavra. Versículo 8: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Note, não diz aqui, leia a minha palavra. Nem tem a minha palavra aberta no púlpito, em casa, mas guarda, ou seja, os irmãos obedecem à palavra de Deus. Aí tem uma igreja de Deus. Aí tem uma igreja Filadélfia. Aí tem uma igreja reconhecida pelo Senhor. Guardam, ou seja, obedecem. Ouvem, sim, ouvem, leem, mas guardam. Existe disposição nestes irmãos de fazer tudo para observar toda a palavra de Deus. Os ensinamentos dos apóstolos, direcionados para o povo de Deus. Outra coisa que também nos salta às vistas, e diz aqui: não negaste o meu nome. Meu nome. Pessoas que só têm, irmãos que só têm um nome, eles só levantam uma bandeira, e nessa bandeira só tem um nome: Jesus, Senhor Jesus Cristo.
se reúnem em torno deste nome, estão contentes com este nome, seguem este nome. O nome nos fala da pessoa, nos fala de uma pessoa. Eles seguem a Ele. Tudo o que Ele diz, tudo o que Ele ensina, através dos apóstolos, existe em nossos corações disposição para obedecer, para nos sujeitar. Certas coisas em nós têm que ser mudadas, em nossas vidas, e até mesmo às vezes onde nos reunimos. Não tem problema. Quem é que vai fazer isso? Os irmãos. Os irmãos. Todos estão de acordo. Todos estão olhando para a palavra de Deus. Todos sentem a necessidade de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Então, essas três coisas estão em destaque aqui. Tendo isto, o Senhor está no meio. O Senhor reconhece este local, estas pessoas que se reúnem assim. Ali é Filadélfia, ali tem o meu povo. Como ele se apresenta para esta igreja aqui? Ele se apresenta, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Interessante a primeira coisa que ele se apresenta para esta igreja: santidade. Aquele que é santo. Aquele que é santo vai gerar naqueles que confessam o seu nome, guardam a sua palavra, este mesmo caráter de santidade. Não pode gerar outra coisa. Senão tem um problema aí. Tem um problema. Eu estou só, como nós vamos ver, Laodiceia. Eu tenho formalidade, mas não existe a espiritualidade. Então ele se apresenta como santo, e essas pessoas aí também, além de ser santos posicionalmente, cada salvo é um santo posicionalmente. Tudo que ele fizer na sua vida para se santificar, ele não pode aumentar o que ele já é em Cristo. Ele não faz para ser mais santo em Cristo. Ele faz as coisas certas, ele obedece a Deus, porque ele é santo. É diferente. O salvo, ele procura se santificar cada dia, porque ele já é santo. Ele não está buscando uma posição maior para si ter um acesso melhor a Deus, para Deus lhe ver de uma outra maneira. Deus já lhe vê santo. O que está faltando é eu andar segundo o que Deus já fez em mim, já fez por mim. Ele diz também verdadeiro. Ele está dizendo que ele é, mas é isso que tem que ser os seus seguidores também, né? Santo, verdadeiro. Ele só tinha, usando uma linguagem, uma cara, né? Uma pessoa. Ele não mudava quando tratava de assuntos espirituais e quando tratava de outros assuntos. Ele era verdadeiro sempre. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Assim era sempre o nosso Senhor. Então, automaticamente, os seus seguidores. Mas
Nós temos algo aqui que só Ele pode fazer. Ele diz: eu tenho a chave de Davi. Abro, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. As chaves nos falam de autoridade. Então Ele abre uma porta para o seu verdadeiro povo seguir. As chaves de Davi. Ele abre a porta para o povo de Deus seguir. Este é o caminho. Então, ele começa agora a descrever sobre a igreja. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Esta chave abre uma porta para o povo de Deus entrar. Eles são fracos, diz, tem pouca força. Mas mesmo assim, eles têm força suficiente para guardar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e não negar o seu nome. A força que tem neles, fisicamente, até financeiramente, pode ser fraco, pouco, mas eles têm a chave do Senhor, alguém que abriu. E esse Senhor também dá força para o seu povo caminhar e prestar testemunho. Então vai do povo de Deus fazer a escolha. Ficar do lado do Senhor, sozinho com o Senhor, com a sua palavra e somente com Ele. Não vemos mais nada aqui. Só a palavra do Senhor e o Senhor. Este é a porta que Ele abriu. Precisam de alguma coisa a mais? Será que precisamos de instrumentos musicais? Vamos ter mais gente? Precisamos talvez de outras coisas que não está contido aqui? Vai ter mais gente, mas não estão buscando, atraídos ao Senhor. Então, Deus, o Senhor aprova aqueles que estão atraídos à sua palavra, aqueles que estão atraídos a Ele. Ele fala aqui desta sinagoga de Satanás. Não é a primeira vez que aparece. O que é uma sinagoga de Satanás? O que é uma sinagoga? Isto está ligado com o judaísmo. Nós já vemos o judaísmo, vemos os nicolaítas. Tudo isso nos fala de uma classe mediadora entre o homem e Deus. No judaísmo nós temos os sacerdotes mediadores. Nós temos também a lei, a lei da letra, né? Simplesmente uma lei, a letra. Nós temos o templo também no judaísmo, e nós temos as bênçãos terrenas no judaísmo. 4 coisas pelo menos que se destacam. Mas ele fala que isso é de Satanás. Uma classe mediadora é obra de Satanás, dando ou colocando entre os irmãos alguém que cuida da vida espiritual deles, dando a entender que os irmãos podem cuidar de coisas seculares e esta classe mediadora vai cuidar das coisas espirituais do povo de Deus. Não é assim entre os irmãos. Cada irmão
tem que cuidar da sua vida espiritual com Deus. Ele mesmo é responsável a Deus. E todos os irmãos que pregam, que ministram, que dão a estudo, eles estão transmitindo ao povo de Deus não se centralizar nele. Os verdadeiros ministros de Deus levam os crentes a Cristo, a responsabilidade deles para com Deus. Não responsabilidade com alguma pessoa, com o templo, com a casa, mas com Deus. Esse é o verdadeiro ministro. Mas a classe mediadora, eles assumem o lugar da parte espiritual do povo. Nós temos também bênçãos materiais no judaísmo, mas entre o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a igreja, trata de bênçãos espirituais. Nós precisamos de coisas materiais, sem dúvidas, físicas, emocionais, e bastante, né? Mas, tratando das coisas de Deus, as nossas bênçãos são espirituais. As materiais falham, as materiais terminam, mas as bênçãos espirituais são eternas. Então o crente, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que ele falou naquele capítulo 6 de Mateus, comida, vestimento, trabalho, dinheiro, ele disse: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele está dizendo: cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Por quem? Por Deus. Se Deus quer que eu fique assim, esteja assim. Eu não estou preocupado, num certo sentido, que está acontecendo isto comigo porque eu estou falhando nas coisas de Deus. O crente está seguro, buscando o reino de Deus, fazendo as coisas de Deus. Se eu estou passando por esses momentos, é da vontade de Deus, porque Ele prometeu, é uma promessa. Não só este versículo, tem tantos outros. Mas temos que ir adiante. Então, o povo de Deus que guarda a sua palavra, ou seja, obedece a sua palavra, que não nega o seu nome, ele diz: como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Ele não diz a paciência de vocês. Como guardaste a palavra da minha paciência. O Senhor foi rejeitado. O Senhor é rejeitado. Ele suporta com paciência, e Ele nos convida a também fazer parte disso. Às vezes sentimos que estamos sozinhos, mas vamos ficar com Ele. Ele nos convida: seja paciente comigo, como eu fui paciente. Eu vou guardar vocês da hora da tentação, porque vocês guardaram a palavra da minha paciência. Vocês ficaram comigo, mesmo que tiveram que ficar poucos ou sozinhos, mas ficaram comigo. Então, ele diz aqui: quando vier a tentação sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. A ideia aqui
é de pessoas plantadas na terra, como árvores. Eles se nutrem da terra. Pode ser o mundo religioso, são da terra. Suas bênçãos, suas esperanças, toda a sua doutrina está ligado com a terra. Então, se são da terra, vão sofrer o juízo que vai vir sobre este mundo. E tem recompensa para estes irmãos que são fiéis ao Senhor. Ele diz: vão ser coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. Uma coluna. Um templo é sustentado por colunas, né? Tira as colunas, o templo cai. Esta gente, estes irmãos, vão ser coluna no templo do meu Deus. Eles vão estar aonde sempre quiseram estar aqui na terra, com o seu Deus. Deus vai levar eles para um lugar aonde eles vão estar, por tudo aquilo que eles lutaram quando estavam aqui na terra. O meu Deus. Não somente isto, quantas vezes ele repete aqui: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, vale a pena ficar com a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor Jesus. Temos que pensar rapidamente sobre Laodiceia. Então, as quatro últimas figuras das igrejas representadas aqui vão ficar e vão estar até o arrebatamento. As denominações, o protestantismo, o catolicismo, vão ficar até o arrebatamento da igreja. E depois vão ficar aqui na terra, porque não vão subir com Filadélfia, a igreja que é do Senhor, e os salvos. Mas em Laodiceia nós vemos que há um perigo, grande perigo. O Senhor já se apresenta como o Amém. O Amém é que assim seja. Deus, a respeito do seu Filho, podia dizer, e Ele mesmo está dizendo: eu sou o Amém. As minhas obras, o que eu fiz, como homem na terra, servo de Deus, eu sou o Amém. A minha vida é o Amém. Deus pode dizer amém. Tudo que eu faço, tudo que eu luto pelas coisas de Deus, pelo povo de Deus, pela igreja do qual faço parte, está de acordo com as Sagradas Escrituras? Deus pode dizer: este homem, esta mulher é amém. Porque Ele vai descrever a atitude agora destes que estavam em Filadélfia. Claro, não é todos, não são todos, mas está mostrando aqui o perigo de que uma igreja que está fiel ao Senhor pode cair na formalidade, porque note que eles são ricos. Aquele conhecimento começou a só ocupar espaço em seus corações para ensoberbecê-los, não praticar aquilo. Era só ocupar espaço na mente. Certas coisas, certas verdades podem se tornar rotinas e não espirituais. A gente não faz porque ama o Senhor, faz porque outros estão fazendo. O conselho do Senhor é que cada um compre dele ouro provado no fogo. O apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala do ouro.
associando aquilo à nossa fé, ou seja, falta fé em Deus nos crentes. Eles estão fazendo porque outros estão fazendo. A ordem aqui é assim. A gente faz porque faz. Não. Tem que haver. Sem fé, diz Deus em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. As nossas obras, as nossas atividades, a nossa postura nas coisas de Deus, existe esta essência da fé. E diz aqui, provado no fogo, é uma fé que está em exercício. Não é no primeiro dia da semana, domingo de manhã, que o crente, de uma hora para outra, ele se torna um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, e a pessoa mais espiritual, e a pessoa que está mais perto de Deus, e voltando para casa, aquilo some. Isto não é fé, isto é formalidade, são momentos emocionais. Não, o verdadeiro crente, sendo no primeiro dia da semana outra reunião, ele está aí representando algo que ele vive diariamente. A sua fé está sendo exercitada por Deus, pelo Senhor. O Senhor, ele está tendo experiências com o Senhor, mas ele diz mais, ouro provado no fogo, roupas. Não é só roupas brancas. Não é só parecer crente, é crente. Aquilo nele é caráter. A roupa nos fala da nossa vida. Ele é o que está confessando. E isto ele só vai encontrar com o Senhor. Como o Senhor. É muito bom nos reunir, sim, mas nos reunimos pouco tempo. Não é aqui e só aqui que o crente vai formar estas coisas, mas diariamente nós podemos ter essas coisas. Ele fala também de colírio para os olhos, não é comprimido, colírio, para que os olhos da fé, os olhos da alma, possa apreciar o Senhor realmente. Então, tudo isto, a igreja é composta de pessoas, podem chegar a este estado, e o Senhor, nestas igrejas que são profecias, que foram se cumprindo, como as outras se cumpriram, Filadélfia também está se cumprindo hoje. Laodiceia, temos que ter o cuidado de nós não cairmos. A profecia vai se cumprir. Vai. Existem lugares que já são Laodiceia. O que é Laodiceia? Tem outras coisas, mas nosso horário chegou ao fim. Vamos terminar com isto. O que é Laodiceia? Filadélfia é amor entre os irmãos. Laodiceia é o governo do povo. Em Filadélfia, irmãos estão reunidos em torno da palavra de Deus e não negam o nome do Senhor Jesus. Em Laodiceia é a voz do povo. Dizem irmãos? Sim, são irmãos. Dizem. Mas agora são homens. São homens, só homens. Carne, só carne. O que a maioria decide, se é bom para o andamento de tudo, está bem. Não é mais a palavra de Deus, não se examina mais a palavra de Deus. Não é mais para honrar o nome do Senhor. Então, esta queda é uma queda brusca, porque nós encontramos o Senhor fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O assunto é tão sério que o Senhor ficou fora. Este versículo às vezes é usado na pregação, não é que está errado, mas é para os crentes, é para o povo de Deus, diretamente. Será que é possível? É possível. Que Deus nos guarde, guarde a todos nós, que temos chegado a uma verdade, para manter isto vivo. Voltando o Senhor, nós podemos ser colunas no templo do nosso Deus. Ele tem a honra de colocar em nós o nome, diz o Senhor que vai colocar o nome do seu Deus. Isto é um grande privilégio. Como alguém que veste uma camiseta de uma grande empresa, ele se orgulha, ele pode subir no ônibus, ele entra no supermercado, todos olham para ele, como essa pessoa chegou lá. A mesma coisa, imagine, essas coisas são tão fracas para o que o Senhor está prometendo. Ele disse, vai escrever nesta pessoa o nome do seu Deus e o seu próprio nome. Então, que Deus abençoe muito a sua palavra e todos nós que ouvimos pelo menos um pouquinho do que temos aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.